realiza este webinar para falar sobre a Portaria 548, de 2015. Essa portaria, ela trata dos procedimentos a serem implantados, que é o plano de implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Pessoal, vou pedir a vocês que fechem os microfones, para a gente não ter interferência. Quando for necessário falar, pode levantar a mãozinha, que a gente habilita, para que vocês façam a pergunta, e a gente vai dando prosseguimento. Qualquer dúvida também pode utilizar o chat, certo? Quero dar as bem-vindas aos nossos palestrantes, aos nossos convidados. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso evento CRC Alagoas. Então, a nossa live, ela conta com a presença do Diogo Duarte, que é contador, professor e diretor do Cadastro Online, e conhece muito sobre patrimônio público, né? A história dele já fala por si só. E Fabrícia Gonçalves, que é contadora, professora, e trará sua experiência na implementação do patrimônio público em seu órgão. Dessa forma, eu vou pedir que o professor Diogo e a Fabrícia façam suas apresentações, e em seguida a gente dá início ao nosso assunto, que é a implementação dos procedimentos contábeis patrimoniais. Maravilha. Bom, eu vou ceder a palavra inicialmente para a Fabrícia, fazer a cortesia. Obrigada, Diogo. Pois é, não tenha saudade. Primeiro as damas. Boa tarde, pessoal. Eu sou Fabrícia, sou contadora da Segurança Pública do Estado de Alagoas, e a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de implantação e regulamentação do patrimônio público de acordo com as normas contábeis vigentes. O Diogo vai abrir e vocês vão ter uma experiência muito boa, porque o conhecimento dele é fantástico na área. Obrigado. Gente, eu quero dizer que eu estou muito honrado de estar aqui com vocês, de estar com a Fabrícia, com a Cida, com o CRC de Alagoas. Quando eu recebi o convite, foi motivo de muita alegria, uma honra. E eu sei que nós vimos a lista dos inscritos, temos gente de todo o país, e isso faz com que a nossa missão, o nosso propósito, ele reforce cada vez mais, que é alavancar o patrimônio, que é fazer com que o patrimônio chegue no seu propósito, que é cidadão atingido. Eu acabei de fazer uma reunião, agora há pouco, pela manhã, exatamente sobre isso. Estava começando um processo com um cliente da assistência social de uma capital aqui no Brasil, de uma determinada capital. E aí, quando a gente começou o trabalho, e é isso que isso vai ser o gancho, tá? Quando a gente começou o trabalho, a gente sempre tem o pontapé inicial. Então, vamos lá, é uma assistência social que quer organizar o seu patrimônio. E aí a gente começou falando várias possibilidades. Tá, por onde a gente vai começar? A gente vai montar um cronograma de ações. Mas aí eu fiz uma pergunta, Fabrícia, que é muito na linha do que tu vive, do que a Cida vive em Arapiraca. Eu perguntei o seguinte: qual é o objetivo maior quando a gente trabalha com patrimônio? Então, para todo mundo que está ouvindo, pensa sempre nisso. Qual é o chamado? Qual é o propósito? Tem que ser algo que está acima das normas. Tem que ser algo que está acima do dia a dia, do batente. Qual é o chamado? O propósito? Quando eu falei isso com esse pessoal mais cedo, na reunião, durante a primeira reunião de consultoria, eles disseram assim: Diogo, mas como assim um propósito, um chamado? Eu falei, mas vocês querem o quê? Aí uma hora uma levantou a mão e disse assim: não, Diogo, eu quero o nosso patrimônio normatizado. Mas para quê? Eu quero normatizado para ajustar as rotinas internas. Aí eu continuo, porque ainda não está no chamado. Mas para quê? Quando a gente chegou no chamado, aí que eu falo que é de arrepiar, porque aí a nossa visão muda. Nós chegamos à seguinte conclusão: não é nada disso que a gente quer. A gente não quer normatização, a gente não quer rotina. O que a gente quer, eu estou falando de uma assistência social. O que a gente quer é que a assistência social desse município tenha bens e equipamentos suficientes para que a população, para que o usuário da assistência seja bem atendido. Vocês concordam? É fácil de entender essa questão? Então, o chamado, o propósito, não é a normatização. A normatização é a consequência. A regra é a consequência. Entender a norma é a consequência. Mas se nós fizermos tudo isso
e lá na ponta o cidadão não tem o bem à disposição por um serviço médico, hospitalar ou assistencial, foi dinheiro e tempo jogado fora. É como a gente vê em muitos órgãos públicos, órgãos que têm muito recurso, especialmente na esfera federal, alguns órgãos, não estou generalizando, que investem pesado na área meio. Alta tecnologia, servidores que recebem muito bem, acima de R$10 mil em qualquer área, analistas muito bem remunerados. Mas quando a gente vai para a área fim e a gente quer ser atendido, o pessoal não tem computador ou o sistema não funciona. Aí eu pergunto, de que valeu todo esse investimento na área meio, se a área fim não dá resultado? Então, o nosso propósito, o nosso chamado patrimonial tem que ser sempre olhando a área fim. Tem que ser sempre pensando na população, que é quem a gente supre, que é quem a gente atende. Se a gente partir desse pressuposto desde o início no nosso encontro, eu vou dizer que vai ser um sucesso. Porque a gente vai ter um chamado, a gente vai ter um propósito. Nunca a área meio sendo mais importante do que a área fim. Nunca o meio sendo superior, ou seja, eu encher de burocracia e não conseguir atingir o objetivo final, que é o atendimento da população. Então, na verdade, eu sei me apresentar e, enfim, eu já quero dizer isso para que a gente possa ver o patrimônio com essa visão. Então, tudo que fugir desse objetivo, a gente vai excluir. Tudo que fugir do propósito, a gente vai deixar como secundário. Então, inicialmente, essa é a minha palavra para iniciar os trabalhos. Obrigada, professor. Também quero registrar a presença da nossa vice-presidenta Maria José, do Conselho de Regional de Contabilidade de Alagoas. Ela está presente aqui no nosso trabalho. E como o senhor falou, professor, nós temos que ver qual é o resultado final da sociedade. Se nós temos o ente público, ele tem ciência do seu bem controlado, ele vai saber o que é que ele pode ofertar para os seus munícipes, para a sua população de forma geral. Isso vai chegar até ele de uma melhor forma. Dessa forma, vamos dar prosseguimento. Eu queria que o senhor fizesse, já começando a responder nossas perguntas, qual gargalo ou dificuldade para implantar o plano de implantação dos procedimentos contábeis? O que é que o senhor acha que hoje o que mais preocupa, o que mais é trabalhoso dentro da implantação? Cida, essa pergunta é fantástica. Pelo seguinte, o PIPCP, eu vou tomar liberdade, o pessoal que estiver no celular pode inverter a câmera, enfim, para ver se vocês conseguem enxergar bem, tá? Então, assim, tem como ver em tela ampla, mas eu vou colocar o seguinte, nós temos hoje o PIPCP. O que é o PIPCP? É o Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Esse PIPCP, ele é amplo, porque quando a gente fala em patrimônio, tá? Quando eu vou falar em patrimônio, não é só a questão dos bens. Então, o patrimônio ele é muito amplo, ele vai envolver toda a parte de ativos e passivos da contabilidade. Entretanto, de todo o PIPCP, a questão controle patrimonial dos bens móveis é o que causa o maior desafio. Bens móveis. Por que causa o maior desafio? Porque eu não dependo da contabilidade. Veja bem, eu dependo sempre de terceiros. Então, eu vou depender de outras pessoas, de outra equipe que não da contabilidade. Então, seria muito fácil se a contabilidade pudesse resolver, mas não é isso que acontece. Então, eu vou depender de responsáveis de bens, dos responsáveis, eu vou depender do setor de patrimônio, eu vou depender de uma comissão de inventário e eu vou depender de outros agentes tão complexos quanto, e aqui eu vou incluir o gestor, que às vezes é o maior complicador de todo esse processo, e aí eu não tenho como, muitas vezes, sair do papel. Isso aqui vai ficar travado, porque a contabilidade vai dizer o seguinte, a contabilidade vai dizer, gente, eu tenho que registrar, mas eu dependo desses agentes para fazer o registro. Ah, mas Diogo, não seria só o setor de patrimônio, não? Não seria só esse setor gerando informação para a contabilidade? Seria, mas para ele gerar, o responsável pelos bens tem que comunicar as transferências internas, que normalmente ele não faz. Para ele passar para a contabilidade, eu preciso, indubitavelmente,
que a minha comissão de inventário me diga a posição atual dos bens. E essa comissão normalmente não é treinada, ela é desqualificada porque não recebe qualificação. Então, o maior gargalo de todo o PIP-CP é ajustar isso tudo. E para eu ajustar isso tudo, eu devo começar pelo inventário. Então, vocês observem que do inventário eu começo a trabalhar os responsáveis, o patrimônio e gero informação contábil. E o inventário, normalmente, eu estou falando de um município, por menor que ele seja, veja bem, por menor que seja um município, nós estamos falando de um inventário de 20 mil bens, 30 mil bens, em casos maiores, extremos, quase 1 milhão de bens. Então, como eu faço esse processo? Parece claro, como é que eu vou fazer esse processo acontecer? Não na contabilidade, mas sim no aspecto administrativo e a contabilidade dependendo. Então, esse é o grande gargalo. É nisso que a gente tem que focar. Porque o resto a contabilidade dá jeito. Tá, a dívida ativa, por pior que seja eu conseguir as informações da dívida ativa, eu ainda vou conseguir no setor tributário, eu ainda vou ter quem o faça. Por pior que seja o registro dos passivos por competência, eu vou lá no RH, vou no departamento pessoal e eu vou conseguir registrar. Mas bens patrimoniais não adianta ir no setor de patrimônio, porque eu dependo de uma comissão de inventário, eu dependo de servidores que comunicam as transferências ou o ingresso ou a baixa dos bens. Então, esse é o grande gargalo, porque ele vai envolver sistema complexo de patrimônio, ele vai envolver processos, muitas vezes desconhecidos pela contabilidade, e pessoas em todos os cantos da administração. Então, seria esse o grande gargalo, Lucida. Professor, para a gente dar uma melhora, esclarecer um pouco, a gente fala de sistemas e hoje eu acredito que um grande problema é a integração também entre os sistemas, sabendo que nós não devemos esperar para a integração, devemos colocar a mão na massa, né? Então, essa é uma das dificuldades, é sistema. Outra coisa é, essa comissão, ela deve ser formada por quem? Né? São pessoas que sejam do quadro efetivo, existe a necessidade de um treinamento e essas pessoas seguirem no seu ritmo e aí fazendo essa verificação, essa análise do inventário. Cida, eu costumo dizer o seguinte, a legislação pública, ela é tão complexa, a legislação no setor público ela é tão abrangente, que se eu seguir a cartilha, se eu fizer o mínimo que a lei exige, já é muito. Se eu fizer o mínimo. Muita gente, eu já ouvi gente torcer o nariz em palestra, em congresso de 2, 3 mil pessoas, quando eu falo isso, mas depois que eu explico, o pessoal entende. O que eu quero dizer? Não tente fazer mais do que o básico para iniciar um processo, porque eu corro o risco de não conseguir fazer nada. Eu vou dar um exemplo. Se eu disser que eu preciso de uma comissão só de servidores efetivos, só de servidores estáveis, com conhecimento, ensino superior, eu vou estar dizendo para você o seguinte, esquece o inventário que ele não vai sair do papel nunca. Entende? E aí eu pergunto, qual é o mínimo exigido? O mínimo, por lei, é uma comissão de servidor. Basta ser servidor. Então, o que eu recomendo é não criar barreiras, porque às vezes ter servidor já é muito. Quanto mais eu afunilar, mais difícil vai ser. E a gente sabe que isso é uma realidade no setor público. Eu liderei inventário aí pelo Brasil inteiro, comissões de servidores, liderando comissões no Brasil todo, e é uma dificuldade muito grande conseguir o servidor. A gente tem que trabalhar todo um processo de convencimento do gestor, depois convencimento do servidor, e aí, às vezes, Cida, o pessoal me pergunta o seguinte, mas, Diogo, não basta ter uma norma dizendo que ele é obrigado a fazer parte da comissão? Eu digo que não. Porque se o servidor, gente, por incrível que pareça, ele não quiser trabalhar, ele não trabalha. É melhor não tê-lo na comissão. Porque você ter uma oposição de trabalho dentro da tua comissão é melhor que não tenha. E ele
Não é verdade, Cida? Sim, com certeza, né? Então, o que é que a gente hoje, nós como os profissionais contábeis, como gestores que estão participando, como colegas da CASP, né? O que é que a gente deve falar sobre a cultura, sobre o paradigma, de dizer que o inventário, as pessoas que trabalham no patrimônio são as pessoas que não deram certo em outra área e foi patrimônio. Não, as pessoas que estão no patrimônio são elas responsáveis, Isso. são elas que têm que conhecer a demanda, né, ter elas que apurar, identificar e registrar o bem para que a contabilidade possa fazer essa mensuração na contabilidade e, com base nisso, melhorar nossos demonstrativos contábeis. E isso também é uma influência muito positiva para o órgão público, né? Onde ele é avaliado pelos seus demonstrativos para captar recursos, dentre outras questões. É isso. Olha só, eu vou usar uma expressão que eu acho que, eu não sei se todos aqui já me seguem no Instagram, no Professor Diogo Duarte, enfim, no YouTube, se já me acompanha ou não. Quem me acompanha sabe que eu sou entusiasta da quebra de um paradigma que é o seguinte. Eu acho que quem trabalha no setor público vai saber o que eu estou falando. Existe algo que eu digo que é o maior veneno no setor público, assim, em disparado, tá? Eu vou colocar aqui o que é o veneno que a gente tem que quebrar, que é o sempre foi assim. Isso aqui, gente, eu vou dizer, se conseguir colocar um X e acabar com sempre foi assim, a gente já está com meio caminho andado. Porque o que acontece? Esse sempre foi assim, ele boicota todos os processos internos patrimoniais. Eu vou dizer o seguinte, se eu disser assim, olha, eu tenho uma técnica nova, eu tenho um protocolo novinho para fazer o inventário, para alavancar o patrimônio, aí vai ter um servidor, Cida, que vai dizer, Diogo, não mexe com isso não, sempre foi assim, nunca deu certo. E não é só o sempre foi assim, ele está puxando energia para baixo, ele está trazendo toda a negatividade dele, mas ele também tem a sua parcela de razão, porque ele tentou fazer várias vezes e não deu certo. Então ele está cético, ele só vai acreditar vendo. E aí a gente tem que entrar com muito cuidado, com muito respeito ao histórico dessa pessoa, dizer que agora é uma nova metodologia para ele acreditar e trazer ele para dentro do processo. A primeira coisa no patrimônio é trazer aliados, porque oposição nós vamos ter várias, é trazer aliados. Aí o pessoal fala, Diogo, mas não tem aliado? Tem. Se você conseguir um servidor em cada secretaria ou em cada macro área, você já vai ter grandes aliados. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho de inventário e tinha uma determinada secretaria que era mais complicada, que era da saúde. O pessoal realmente não dava atenção para a comissão, e aí eu comecei a olhar, comecei a passar o olho, ver quem trabalhava mais, os perfis comportamentais, aí eu chamei um lá. Falei, Fulano, vem cá. Você sabe o que nós estamos fazendo? Diogo, eu não tenho nem ideia, cara, eu estou cheio de coisa para fazer, eu sei que o pessoal aí está fazendo, acho que é inventário. Eu falei, olha, esse inventário, a gente está fotografando todos os bens de toda a prefeitura. Ele falou, fotografando, isso vai estar disponível. Imagina esse trabalho. Aí ele começou a ouvir, enfim, resumindo. Quando ele entendeu, ele falou, cara, que trabalho fantástico esse. Eu falei, verdade. Eu falei, ajuda a gente, dá um suporte para a gente. Para tu ter uma ideia, o pessoal às vezes não tem nem lanche para trabalhar, não tem nem transporte, eles estão aqui só a pino, indo em todos os setores, correndo risco de contágio, de Covid. Ele falou, é mesmo, cara? Eu falei, é verdade. Ele falou, não, eu vou dar um suporte para eles. Pronto, já tinha um aliado. Mas eu precisei fazer com que ele entendesse esse processo. Não é enfiar a goela abaixo. Eu tenho que respeitar o histórico dele. Eu tenho que respeitar a ignorância técnica dele. Entende? Quando eu falo ignorância técnica, não é no sentido pejorativo. Eu estou falando no sentido real, no sentido funcional. Ele não conhece. Então, quando ele passa a entender, quando ele passa a comprar a ideia, eu digo que eu tenho um aliado. Só que essa busca tem que ser feita em vários setores. E aí não adianta quem trabalha com patrimônio, quem quer alavancar o patrimônio, quem quer fazer um inventário, dizer o seguinte, mas eu não nasci para lidar com gente. Tá, então troca de área. Entendeu? Se você não quer lidar com pessoas, então não é realmente, vai ter que ou rever o conceito, muda a chave, porque eu vou trabalhar o tempo inteiro com pessoas. Eu vou trabalhar com pessoa legal, com pessoa chata, com pessoa exaltada, e eu vou ter que achar sempre o meio termo. Tá, Diogo, mas eu não tenho essa habilidade. Então procure um aliado que tenha. Toda administração tem um líder, toda. Às vezes eu vou numa prefeitura minúscula, lá do interior.
Quando eu vejo um cara que aquilo ali é um líder, que todo mundo ouve, que todo mundo respeita, normalmente eu pergunto, né? Quem é o cara aqui que tu gosta? É o fulano. Pergunto para outro. É o fulano. Fulano, vem cá. Ele é um líder nato. Aí eu falo, me ajuda nesse processo? Então chame líderes para ajudar nesse processo. É importante, né? É trazer as pessoas que estão dentro da instituição para o processo, informar qual a necessidade e qual vai ser o ganho da instituição e da sociedade como um todo. Dessa forma, professor, a gente vai dar consequência. Aí eu queria ver o que é que o senhor tem a falar para a gente, qual a ordem cronológica para ajustar o patrimônio, quem realiza o inventário e como montar um cronograma de ações. Boa. Olha, a ordem cronológica, para quem... Cida, eu estou considerando que eu estou falando para a grande maioria que está um caos danado, tá? Que está uma bagunça danada. Então, assim... Como? Foi a microfonia, professor. Ah, beleza. Então, assim, eu estou considerando, assim, para a grande maioria que está um caos danado. Deixa eu observar aqui uma... Agora que eu vi que tem o chat aqui. Isso, tem um chat. E eu não estava olhando o chat. Então, assim, vamos supor que está um caos, uma bagunça. Eu chego no setor e eu não localizo os bens. Porque qual é o objetivo maior do patrimônio? Localizar os bens nas unidades. Esse é o ponto. Perfeito? Sim. Localizar os bens. Aí eu chego, não localizo nada desses bens. O que eu tenho que fazer nesse caso? Tá? O que eu tenho que fazer nesse caso? Primeiro, saber onde investir o meu tempo. Eu tive num órgão federal, eu não posso citar o nome, dei um treinamento, depois uma consultoria, e o presidente desse órgão, um órgão riquíssimo financeiramente, ele me perguntou o seguinte: Diogo, você já viu que nós gastamos com patrimônio, Cida, só com controle patrimonial, 3 mil bens. 3 mil bens. Olha, eu vou até anotar isso, 3 mil bens. E eles gastaram com controle patrimonial, no último ano, R$1 milhão. Com sistema, com tecnologia, para controlar 3 mil bens. Tudo bem, é um legado que fica, enfim, tudo bem. E aí ele me pediu a nota patrimonial que eu dava para eles. A nota em relação ao patrimônio. Eu dou uma nota de 0 a 10, tá? De 0 a 10. Sendo 6 o mínimo aceitável, 10 o máximo, que eu não vi nenhum ainda ter nota 10. E o razoável, assim, o bom, é 7, 8, tá? E aí eu falei para ele que ele tinha nota 4. Nota 4. Pô, ele quase caiu da cadeira, né? Ele queria, como diz no Rio Grande do Sul, ele queria arrancar o pelego. Aí eu falei para ele o seguinte, eu falei, Tchê, com todo respeito, eu falo sempre, não pessoaliza a relação, tá? Não pessoaliza, não é uma DR, eu falei para ele, a gente vai discutindo relação. Eu estou te dando uma nota objetiva, ela não é subjetiva. Nota 4, mas eu tenho critérios para isso. Eu falei para ele o seguinte, vocês investiram R$1 milhão, vocês colocaram FRID, vocês colocaram radiofrequência, vocês colocaram as melhores tecnologias, vocês desenvolveram o sistema próprio, tudo muito lindo e maravilhoso, mas não é por aí que a gente começa, que é a pergunta da Cida. Por onde começar? Quando eu tenho os 3 pilares, veja bem, os 3 pilares, eu vou voltar aqui para minha anotação, eu vou responder isso aqui a partir dos nossos pilares de foco. Vamos lá, quais são os 3 pilares de qualquer projeto? Eu tenho pessoas, eu tenho processos e eu tenho sistemas. Vou colocar sistema no singular. Nesse caso, gente, onde foi que ele focou? Ele focou no investimento. Então, ele tinha 1 milhão. Lembra? 1 milhão. Onde foi que ele injetou esse recurso? 90% em sistema. 90% em sistema. 5% ele investiu
em processo. E os outros 5 em pessoas. Então, o que ele fez? Olha só, R$1 milhão ele investiu a maior parte no sistema, que, no caso, ele colocou radiofrequência, sistema patrimonial, parte de TI, enfim, 90%, quase R$900 mil praticamente ele investiu aqui. E aí eu vou dizer, em pessoas, o que foi que ele investiu? A minha consultoria. Foi só isso que ele investiu. E o meu treinamento. Então ele colocou aqui uns 20 mil, basicamente, aqui uns 20 mil, um pouquinho mais, em consultoria, em treinamento, etc e tal. Enfim, juntando tudo dava 5% desse 1 milhão. E aí eu chego para ele e digo o seguinte, meu camarada, a tua nota é 4. E ele quase cai para trás. Mas por que eu dei nota 4? Porque quando eu ia fazer a verificação dos bens, quando eu ia no setor com a relação de bens do sistema, um sistema maravilhoso, e procurava aqueles bens, a cada 10 bens que eu procurava, eu encontrava 3, 4. Então, de que vale um sistema maravilhoso, uma TI maravilhosa, se eu não localizo os bens nos setores? Parece claro isso? Então, a Cida perguntou, por onde começar? Por onde esse cara desse órgão federal deveria ter começado? Ele deveria ter pego esse 1 milhão, guardado, e investir primeiro em pessoas. Porque não adianta eu ter o melhor sistema do mundo, não adianta eu ter o melhor sistema do mundo, se na hora de o camarada fazer uma transferência interna, ele não ter a consciência de comunicar o patrimônio. Então vai estar bagunçado sempre. Pode ser radiofrequência, pode ser controle manual, pode ser planilha do Excel, pode ser o que for. Se o camarada que é o responsável pelo bem transfere e não comunica, ou seja, eu não investi em pessoas, eu não investi em conscientização, eu não investi em penalização, eu não investi nos agentes que fazem o controle de fato, eu sempre vou ter nota 4, não vou passar dessa barreira, porque o problema não está no patrimônio, o problema está no servidor responsável pelos bens que transfere e não comunica ao setor de patrimônio. E isso gera um déficit de controle patrimonial que vai gerar um déficit contábil. Então, onde eu tenho que investir? Pessoas. Conscientização, normatização, penalização. Conseguiu resolver isso? Aí a gente vai para sistema. Tem agora um órgão, também um órgão, não, esse é um órgão estadual, não é federal. Ele quer porque quer contratar o RFID, radiofrequência para controle patrimonial. Eu falei, não. Eu falei, Diogo, pô, mas tu é o nosso consultor, informa aí qual é a melhor radiofrequência. Eu falei, vocês não vão contratar justamente porque eu sou consultor. Porque vocês não conseguiram resolver os processos e as pessoas. Como é que vocês vão avançar para sistema? Aí vocês vão ter um sistema caro, que daqui a pouco quebra, trava todo o trabalho, e vocês não conseguiram nem conscientizar os servidores. Consegui convencer, fizemos um trabalho massivo de conscientização, e agora sim, eles estão aptos a contratar radiofrequência, porque as pessoas estão conscientizadas. Se uma pessoa, por exemplo, transfere e não comunica, e depois esse bem não é localizado, ele responde um processo administrativo. Então agora, ao invés do patrimônio sair atrás e perguntar sobre onde estão os bens, os servidores querem dizer para o patrimônio que o bem sumiu e que ele não quer ser responsabilizado. É inverter a lógica, é inverter a ordem natural, mas nunca se esquecendo, nunca, jamais, que o início está em conscientização das pessoas, depois eu vou para processos e por último eu vou para sistema. Inverter essa ordem é o maior risco que nós temos em relação ao patrimônio. Falo demais, né, Cida? Pode... Não, fique à vontade, professor. Então, cada dia mais demonstra que o que é que a gente tem nas organizações públicas é a conscientização e a comunicação entre os departamentos. E saber da necessidade e de que isso vai levar o bem público, qual vai ser o resultado para a sociedade e, de modo geral, para a instituição. Né? Maravilha. Cida, deixa eu só fazer o registro, dar a boa tarde para a Adriana, que tinha mandado boa tarde, Diogo, boa tarde, Adriana Araújo, prazer estar com você também, e a todos que depois entraram, né, entraram já no... o Maxwell, ele colocou um detalhe, Cida, que me chamou muita atenção aqui, Maxwell Andrade, boa tarde a todos, professor, por favor, no momento oportuno, se puder, aborda a responsabilidade da contabilidade nesse processo de patrimônio, é importantíssimo, e o André está dando aqui as orientações, mas eu quero falar aqui para o Maxwell. Eu já vou fazer o gancho, tá? Com questionamento.
Maxwell, o papel da contabilidade, ele é técnico. Então, veja bem, no momento que uma comissão vai a campo fazer inventário e o patrimônio está registrando os bens no sistema, a contabilidade ela deve dizer como é a depreciação, qual é a taxa de depreciação, ou seja, passar os parâmetros técnicos. E se ela verificar que nada disso está sendo feito, colocar em notas explicativas, é importantíssimo, em especial do balanço patrimonial. Cida, perdão, pode repetir a pergunta? Antes disso, eu vou até complementar aí a pergunta do nosso colega. O que é que ele pensa também? Eu acho que deve ser o seguinte, é porque a falta de profissionais, a falta de conhecimento sobre a matéria implica que o contador ele se envolve muito nessa matéria. Isso, né? isso. Então, a gente também tem que lembrar os gestores e a própria instituição que nós devemos dar um suporte, sim, né? Mas que nós tenhamos uma equipe para desenvolver o trabalho e que nós possamos estar presentes, orientando, mas sempre uma equipe e apenas que nós podemos dar orientação, né? Que acaba sobrando para o contador, muitas vezes, uma demanda muito maior do que o suportável, devido das outras atividades que ele desempenha. E até no conflito da própria profissão, né? Você está desempenhando mais de uma profissão. Né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, se o senhor participou de algum momento, alguma prefeitura que apresentou alguma coisa nesse tipo. Com certeza, ótima explanação. Eu antes de avançar nisso, Cida, eu vou tomar liberdade. Eu posso convidar o pessoal para a semana do inventário? Sim, fique à vontade, professor. Maravilha. É um evento, gente, aproveitando que o Maxwell colocou muito oportuno, para tirar esse peso das costas do contador, o que eu fiz? A partir de agora, segunda-feira, eu vou fazer um evento gratuito. São 3 encontros comigo, ao vivo, sobre inventário. Justamente para dizer quem é responsável pelo que, as técnicas, qual é o papel de cada um. Eu coloquei no chat agora o link para o pessoal poder se inscrever. É de graça, tá, gente? É 100% gratuito. É o maior workshop sobre inventário público do país, gratuito. Então, pode clicar, se inscreve depois do nosso encontro, e eu já quero falar isso justamente para o Max e para todos. Gente, a responsabilidade ela do contador, ela é limitada aos aspectos técnicos contábeis. Eu recomendo que os profissionais da área contábil não ousem ultrapassar as suas funções. Por que eu falo não ousem? Porque é uma ousadia, é aquela necessidade, aquela vontade de fazer mais. Só que no momento que você vai fazer mais numa atribuição que não é tua, a tua vai ficar desguarnecida. É como se nós mal comparássemos o seguinte, um goleiro que vai para o ataque, um goleiro que vai bater falta. Se ele não souber o que ele está fazendo, ele vai chutar, vai errar e ainda vai levar gol. Então, o que eu falo para os contadores? Inventário não é função da contabilidade a execução, mas é função, sim, da contabilidade a orientação técnica do que a contabilidade precisa em termos de relatório. E não avance isso. Não avance o sinal. Porque, olha só, se daqui a pouco a contabilidade achar por bem que a equipe dela deve fazer o inventário, eu já vou estar infringindo o princípio da segregação de funções. Que quem faz não se fiscaliza, porque o inventário ele é uma espécie de fiscalização e eu vou ter que estar analisando. Então, cada um no seu papel. A contabilidade sempre, Cida, sempre, Maxwell, vai ficar com peso na consciência e no coração, porque ele emite um balanço patrimonial, ele faz registro de fatos, que ele não sabe se aquilo é verídico ou não. Então, isso é natural. Eu já acordo com uma preocupação do balanço que eu entreguei no ano passado, porque eu coloquei 15 milhões de bens móveis, eu não sei se aquilo existe ou não existe. Entendeu? Eu sei que eu não tenho setor de patrimônio, eu sei que eu não tenho inventário, que eu não tenho nada. Mas qual é o meu papel neste caso? Colocar em notas explicativas as deficiências já apontadas pelo controle interno ou a ausência de inventário, caso não haja, e deixar claro que aquela informação do ativo imobilizado, ela pode não ser fidedigna em razão da ausência de inventário no ano de referência daquele balanço. Então, esse seria, Maxwell e colegas, o papel fundamental do profissional contábil. Esse é o papel fundamental.
Ótimo, foi um bom esclarecimento e vem trazer tranquilidade a muita gente que está preocupada, querendo que isso aconteça, mas que não é uma dependência do contador somente, e sim de toda a gestão, né? Isso. Agora, sabe o que acontece, Cida? Eu vou dizer, ninguém está imune a isso, não. Eu, há quase 20 anos, eu optei na minha vida profissional em ser consultor e instrutor. O que isso... Olha aí, o Regino colocou, já está inscrito no grupo 2 do Inventário Blindado. Parabéns. O grupo 1 encerrou, já está no grupo 2. Por isso que eu amo essa turma, gente. Por isso que quando me falaram que o CRC Alagoas estava me convidando, eu já fico feliz. Por quê? Eu sou apaixonado por Alagoas. Bom, eu acho que a Betânia que entrou agora, minha amiga e irmã, Betânia, um beijo no teu coração, é testemunha desse processo do meu amor pelo Estado. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não existe em nenhuma possibilidade eu, contador, fazer patrimônio. Então, esquece. Eu responsável pela contabilidade, tá? Pode ter um contador fazendo controle patrimonial? Claro que sim, mas eu digo o contador fazer controle patrimonial. Agora, existe uma outra situação que é a seguinte. Se o patrimônio não existe e o contador está colocando em notas explicativas, tá, isso, a responsabilidade dele, ele está evidenciando, né, que aquilo não é confiável, etc. Só que vai ter um outro ponto. Que outro ponto é esse? Suponha que, por algum motivo, a comissão de inventário realiza os trabalhos, mas só no papel. Contabilidade, está aqui o inventário. E a contabilidade sabe que aquilo não foi feito da forma correta. Ela sabe. E aí vem o dilema. Atualiza a contabilidade ou não atualiza? Existe um documento, que é o documento suporte, que existia nas antigas NBCT 16, né, a ideia do documento suporte, mas ela não tem confiança. Ou seja, aquelas características qualitativas da informação contábil, para ela, não estão presentes. Faltou a confiabilidade naquele documento para efetuar o registro. Então, a contabilidade ela pode questionar os trabalhos com bases técnicas no que ela vivenciou. Mas aí vem um outro ponto. Ela tem que abrir um processo administrativo. Ela tem que solicitar ou sugerir ou provocar a abertura de uma sindicância, para que sejam apurados os fatos. E não ela bater no peito e dizer, não, eu digo que está errado e eu não registro. Porque eu já vi contador responder processo administrativo por insubordinação. O que significa isso? Eu não estou me subordinando às regras internas. Mas aí o contador se defendeu dizendo o seguinte, mas isso não é, eu não tenho que registrar o que me passam, porque tecnicamente eu tenho a minha responsabilidade. Só que esse é um caso que ele está no limiar entre técnica contábil e obediência administrativa de uma comissão que executou o seu trabalho. Então, se eu estou no limiar, como que eu vou me assegurar administrativamente? Provocando a abertura de uma sindicância e que todas as partes sejam ouvidas e que a gente esclareça, por fim, se aquele trabalho é certo ou não e se eu posso registrar ou não posso. Não sei se está parecendo claro isso para quem está ouvindo, mas é dizer o seguinte, eu desconfio de algo, eu posso me negar o registro? Até posso, mas vai ter consequências lá na frente. Eu vou dar um outro exemplo, talvez fique um pouco mais claro, de uma contadora que ela se recusou a inscrever restos a pagar, porque na cabeça dela, o fornecedor não tinha prestado o serviço. Ela falou, não, eu não inscrevo esse resto. Por mais que tenha tudo documentado, eu não vou inscrever. Resultado, demissão. Ela foi demitida. E está respondendo até hoje um processo para o Tribunal de Contas. Aí você imagina, ela está respondendo ocultação de passivos e foi demitida, e com grande possibilidade de perder o registro no conselho. Porque ela falou, não registro porque eu sei que esse cara não prestou. Mas aí eu perguntei para ela, eu falei, minha querida, onde é que está o processo administrativo comprovando o que tu está dizendo? Não tem, mas eu vivo lá dentro, eu sei. Mas é a tua palavra contra a palavra de quem assinou e que era autoridade competente. Tu foi insubordinada nesse sentido.
Ao menos que você abra um processo administrativo, comprove que a tua teoria está certa, e aí não registra. E aí olha a complicação que ela está envolvida numa situação que ela sabe que ela está certa, mas ela não consegue provar. E aí o que eu falei para ela? Eu falei, segundo o artigo 5º da Constituição, não existe condenação sem direito à ampla defesa e contraditório. Então, o que tu fizeste? Tu condenou quem recebeu, você julgou, condenou e disse que não ia fazer o registro. Mas cadê a ampla defesa de quem fez o atesto? Cadê a ampla defesa dos envolvidos? Até que isso não ocorra, registra. O processo chegou redondo. Entende? Então, o que eu costumo dizer é, tá vendo que a coisa não está certa? Você tem meios legais para contestar a veracidade daqueles documentos, mas não bater no peito e dizer, eu não registro porque eu sei que está errado, porque isso vai ser cobrado lá na frente. Como você sabe onde está a prova? E aí, lá na frente, quando passa 1 ano, 2 anos, eu já não tenho mais esses elementos. Então, essa é uma questão importante, que vale para o inventário, que vale para questões financeiras, que vale para questões patrimoniais, e que eu vivo isso diariamente. Olha, só na minha última turma de patrimônio, a turma ao vivo, eram 100 pessoas, agora na semana retrasada. Eram 100 pessoas que vivem isso na prática. Então, veja, só na última turma, então se eu pegar no meu histórico, eu devo ter mais de 10, 15 mil pessoas. Eu nunca vi, Cida, em nenhum caso dessas milhares de pessoas, alguém dizer o seguinte, eu posso deixar de registrar na contabilidade, independente de processo administrativo, e eu estou totalmente isento de responsabilidade porque eu sou o técnico. Não, isso não existe. É confundir as etapas. O que eu posso fazer é questionar e solicitar a abertura de um processo. Até que isso aconteça pelo próprio registro da fidedignidade, pela própria fidedignidade, que é uma das informações qualitativas da contabilidade aplicada ao setor público. Eu tenho que registrar com base no documento que eu estou recebendo, desde que sejam os agentes competentes que estejam num processo devidamente, obviamente, legal. Agora, se existe qualquer suspeita, abre-se uma denúncia, abre-se um processo, e lá na frente, se for necessário, reverte-se aquele registro. No ente público, a gente não pode achar, a gente tem que ter documentos que tragam essa veracidade para o registro ou não registro, né? Posso dar um exemplo? Posso dar um exemplo que estourou no Brasil todo, Cida? Só para... Pode dar. O caso da Petrobras. O caso da Petrobras. Quando deu o caso Petrolão, e aí tinham vários casos em que o ativo estava lá em cima, a empresa, uma das Big Four, das empresas de auditoria, falou que era para fazer um impairment, eu não me lembro o valor, mas eu acho que era de 50 milhões, se eu não me engano, do ativo, ou 50 bilhões, eu não me recordo agora, quando ela mandou fazer o impairment, ou seja, o ativo está super avaliado. Eu não resta dúvida nenhuma que os contadores, a grande maioria, sabia que tinha coisa que não estava certa. Mas quando tu pega um processo, está tudo redondo, como é que você vai ter força para dizer o contrário? Mas aí, quando se abre um processo e se comprova, aí a contabilidade tem o documento para poder fazer o impairment. Entende? Então, são situações que, é como a Cida falou, no setor público e também no privado não pode ficar no achismo. Então, tá com dúvida, pede abertura de um processo administrativo, ou seja, deixa aquela informação sob suspeição, mas não julgada e condenada pelo contador, porque aí é uma carga que você vai carregar muito grande, e aí vai ser um mundo contra a contabilidade. Às vezes é só isso que se precisa. Então, como a gente sabe que muitas vezes no patrimônio tem extravio de bens, não é verdade, Cida? Mas só extravia. O pessoal leva computador para casa, o pessoal leva mesa para casa. Eu uma vez fui no interior de um determinado estado e o restaurante, que era do prefeito, todas as mesas e cadeiras estavam tombadas com etiqueta, com plaqueta de patrimônio do município, em que ele era prefeito. Então, estou dizendo um caso extremo. A gente sabe que acontece, extravios, tarará, tarará. Então, se, por exemplo, nestes casos, a contabilidade quiser assumir o papel de justiceiro, às vezes, gente, quem está fazendo a coisa que não é tão certa, que não é tão legal, ela só quer um motivo para jogar o foco e a atenção para aquela pessoa. Então, por exemplo, essa contadora que eu falei para vocês, que foi demitida, tarará, tarará, não era ela o foco do problema.
mas o foco virou para ela no momento que ela deixou de registrar. Então, veja, quem estava se beneficiando com isso, quem estava registrando passivos que não existia, fornecedores que não existiam e que estavam recebendo, está lá bem lindo e feliz. E no final, quem foi demitido foi a contadora, porque disse que não ia registrar. Porque eles mudaram a luz. Ao invés da luz ir para quem estava com o problema, quem estava fraudando, foi para a contabilidade. Então, não jogue esse holofote para cima de ti, caso né, o problema seja em outras áreas. Solicita uma abertura de um processo e diz, olha, eu vou deixar fluir esse processo e depois eu vejo o que eu registro. Professor, realmente é difícil, né? Tudo isso no setor público, mas a gente não pode perder a esperança de que tudo isso seja mudado, que todos nós podemos juntos transformar essa situação e ver os entes públicos com patrimônio, com qualidade, né? Onde a gente possa mensurar e registrar todos esses fatos que ocorrem no ente público. Mas, voltando ao nosso assunto, eu queria ver o seguinte, professor, quem realiza o inventário e como montar o cronograma de ações? Isso, olha, quem realiza o inventário? Quem pode realizar o inventário? Comissão de servidor ou empresa contratada. Eu posso terceirizar esse serviço? Pode. É possível terceirizar, contratar uma empresa para fazer. Eu vou dar, no meu caso, eu tanto oriento comissões como eu executo via empresa. Então, tanto uma forma quanto outra é válida. Agora, o que eu vou recomendar sempre? Se for possível, faça por comissão de servidores. Faça por comissão, pela eficiência, pela economicidade. Gente, nem sempre contratar uma empresa é sinal de que os seus problemas acabaram. Em algumas não, na maioria das vezes, eu ouso dizer na maioria das vezes, os seus problemas começaram, não acabaram. Por quê? Quando eu contrato uma empresa para fazer inventário, Cida, é porque eu quero me livrar do problema, concorda? Sim. E aí eu não instituo comissão de servidores. A empresa vai e faz, e ela que vai resolver, ela vai localizar. Gente, não vai acontecer isso. A empresa vai chegar lá no setor, os secretários, os diretores, não sabem nem quem é aquela empresa, não vai receber aquela empresa, em muitas salas vão bater a porta na cara da empresa, e a empresa vai fazer uma declaração dizendo que esteve lá, que a administração não liberou acesso, e vai dar como concluído o inventário. Eu tenho certeza absoluta que grande parte de quem está aqui e contratou vai relatar isso, porque em todos os congressos, em todos os treinamentos, eu tenho no mínimo 5, 6 relatos de processo administrativo contra a empresa que fez dessa forma. E sabe qual é o problema? Qual é o pior? O Rafael colocou aqui, contratar uma empresa é o pior das soluções. Isso é quem vive na prática. Mas agora, Rafael, depende qual é a empresa, depende de como foi feita a contratação. Às vezes pode dar certo. Mas, gente, para dar certo, eu tenho que ter a comissão de servidor. Eu tenho que acompanhar essa empresa. Eu tenho que ver o que ela está fazendo. Eu tenho que notificar se ela estiver fazendo errado. Porque senão vai ser o que o Rafael falou. Com toda certeza, Rafael Dutra. Com toda certeza. Então, não é deixar a empresa vai e faz como se ela soubesse. Gente, tem empresa que não sabe fazer. Tem empresa que não sabe, que vai fazer o inventário, que tem atestado de capacidade técnica, mas que não sabe, que não tem o domínio. Às vezes só trabalha com empresa só tem histórico na área privada, às vezes está começando. E é um risco muito grande, porque, gente, uma prefeitura, por menor que seja, são 20 mil bens. É complexo. Uma prefeitura, por menor que seja, um órgão, por menor que seja, nós estamos falando aí de, no mínimo, aí uns 200 chefes de setor que vai bater a porta na cara e que não vai receber bem aquela empresa. A empresa não sabe, por exemplo, onde é que estão esses setores, ela não tem o mapa patrimonial para onde ela tem que ir. E aí, daqui a pouco, se eu não tenho o setor de patrimônio, ela não sabe para onde ir, ela não sabe o que inventariar. E aí, se ela não sabe, ela vai notificar o gestor, e o gestor também não vai ter esse mapa. E ela vai ganhar depois na justiça, porque a administração empatou o trabalho dela. Porque a administração achou que ela sozinha ia fazer tudo, e não faz. Vocês estão entendendo? Então, se você se organiza, se você é capacitado, e aí você tem condições de contratar uma empresa, aí pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo.
mas largar a empresa e achar que ela vai resolver, esquece. Então, o cronograma de ações começa pela capacitação dos servidores, da conscientização dos servidores, e aí sim, a partir disso, designa a comissão de inventário e vê se vai contratar ou não vai contratar, mas tem que estar consciente. E a comissão vai ter que acompanhar se contratar. Eu falei agora com o município, foi ontem, o município falou assim, mas Diogo, o meu secretário falou que se contratar a empresa não tem comissão. Eu falei, posso dar uma sugestão? Pode. Tira o secretário. Porque o problema nocivo aí é o secretário, não é nem a empresa nem a comissão. Eu falei, o problema está no secretário. Eu conheço o secretário, enfim, é óbvio, ele é meu... Eu sou cliente, é meu cliente de consultoria, eu sou contratado por ele. Eu falei, tira o secretário. Aí apareceu o secretário. Eu falei, Diogo, que história é essa de tira o secretário? Pô, no ano político tu vai me dizer isso? Nós estamos agora concorrendo à eleição. Eu falei, pô, secretário, mas tá de brincadeira? Tu vai me dizer que tu não vai ter uma comissão de servidores, porque tu vai contratar a empresa? Ele falou, por quê? Por que eu vou ter que ter a comissão? Eu falei, e a empresa? Ela tem o mapeamento dos setores? Ele falou, não. A empresa, ela conhece todos os secretários e as chefias para poder ir lá e ter acesso aos setores? É verdade. Eu falei, ei, secretário, precisa ou não precisa? Tá, esquece, Diogo. Ó, vai ter comissão. Pronto. Ou seja, ele não tinha consciência, aquilo que nós falamos lá no início, entendeu? Mas quando eu falo isso, tira o secretário, pô, dá um choque no cara. Eu falo, não, que isso? Pô, Diogo, é ano político? Eu falei, então vamos conversar. Ou seja, eu já cheguei escancarando, entendeu? Porque para falar um absurdo desse, o que ele ia fazer? Ia contratar uma empresa, ia gastar um dinheiro muito alto e não ia dar resultado nenhum. E aí depois, ele ainda ia ter que responder, se ele perder as eleições, junto com o grupo político dele, ele ia ter que responder por essa má contratação. Aí eu falei, secretário, tu quer responder sobre isso depois? Diogo, não, já entendi o teu argumento, estou de acordo, e aí instituir a comissão. Mas até chegar lá tem que, né? É verdade, é que a Ângela está falando o seguinte, professor, o grande problema é que os próprios servidores não ajudam, fazem o que querem e bem entendem. Mas é como a gente tinha falado anteriormente, é a questão da cultura anterior, da falta de conscientização de toda a gestão, né? E saber que os funcionários, os servidores são importantes para esse processo, pois ele é um processo contínuo. Mesmo que a empresa ela venha dar assessoria, ela venha orientar, mas se o processo é contínuo, quem deve dar continuidade são os servidores, mostrar para eles a importância, né, de manter o patrimônio, não só aqueles que estão diretamente ligados ao patrimônio, mas todo mundo que trabalha na instituição pública. Eu gostei muito do que a Aisla falou, porque isso a gente encontra, né, Cida, em todos os lugares, né? Servidor que quer trabalhar em todo lugar. Agora a gente consegue reverter isso, tá? A gente consegue reverter. Existem técnicas para reverter. Aí você vai dizer, Diogo, é fácil? Não, não é. Mas tem técnica. Então a gente tem que buscar essas técnicas. Eu vou dizer, Cida, que o meu trabalho ele mudou de patamar, literalmente mudou de patamar em termos de controle patrimonial, contabilidade, quando eu fui atrás dessas técnicas. Mas eu tive que investir para isso. Eu tive que investir caro. Por ano, eu não tenho isso na ponta do lápis, mas eu devo gastar uns 15 mil reais por ano em capacitação. Nessa área, para entender do servidor o que eu posso fazer com ele. Na área de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Aí você vai dizer, Diogo, mas então eu tenho que gastar 15 mil por ano? Não, não é isso. O que eu quero dizer é o seguinte, quem lida com servidor difícil, e isso vai ser no Brasil inteiro, eu só tenho 2 caminhos para seguir. Ou eu entendo a cabeça dele e me desarmo, ou eu desisto. Porque se eu chegar armado, o meu problema é tão grande quanto o dele. São 2 armados. Parece claro isso, gente? Eu tenho que me desarmar, eu vou ter que subir o nível, ou seja, saber que aquilo ali não me define, e aí entrar no mundo dele. Mas, gente, para quem está no processo e já tem todo um histórico, que já está no coração, que aquele cara não faz, que aquele cara me prejudicou, que aquela mulher não sei o quê, é mais difícil, porque eu estou envolvido emocionalmente. Então, de fora é muito mais fácil. Então, quando eu chego no órgão, por exemplo, no ente, é muito mais fácil, porque eu não tenho envolvimento emocional nenhum. E aí eu consigo trazer todo mundo para o grupo. Pronto. Mas quando eu estou dentro, aí eu preciso fazer todo um processo para sair e voltar de uma outra maneira.
Fácil não é. Fácil não é. Agora, eu digo com a Aisla que essa dificuldade que ela está tendo, todos nós temos, do servidor que não quer. Então, vamos lá. Qual seria o primeiro caminho nessa área, nessa pegada mais do desenvolvimento pessoal? Eu vou dizer de um evento, eu vou falar um ensinamento que eu aprendi com Tony Robbins, no evento dele. Tony Robbins é um grande, um norte-americano líder nessa área de desenvolvimento humano no mundo. Quando eu tive no treinamento dele, ele falou uma coisa que eu nunca me esqueci. Nunca. Ele disse o seguinte: todo ser humano, veja bem, isso vale para servidor e não servidor, todo ser humano precisa e merece saber o porquê ele está fazendo algo. Todo ser humano precisa e merece saber por que ele está fazendo algo. Vamos lá. Estou com um servidor público, ele vai fazer inventário. Se eu disser para ele, tá aqui, ó, faz porque existe uma norma e pronto. Gente, nem meu filho obedece assim. Meu filho tem 4 anos. Se eu falo para ele, faz porque o pai está mandando, ele vai fazer birra. É natural do ser humano, né? Se a minha esposa disser, faz porque eu estou mandando, eu faço porque eu tenho juízo, mas poderia resistir. Entendeu? Aí já é diferente, né? Aí tem um nível hierárquico muito... Mas é verdade. Então, o que eu tenho que fazer? Mostrar para ele. Então, por exemplo, durante os processos de inventário, o que eu menos falo nas primeiras horas é do processo sistema e pessoa. Eu faço para a pessoa entender o que ela vai ganhar fazendo parte do inventário. O que ela vai ganhar? Seja no âmbito financeiro, profissional, de reconhecimento, meritório, eu tenho que convencer, é a minha obrigação. Então, por exemplo, tem casos, Aisla, Cida, que eu falo para a pessoa o seguinte, eu falo, olha, se você executar o inventário da forma que eu estou te falando, você vai ter um atestado de capacidade técnica. E daqui a pouco você vai poder prestar consultoria para os municípios em volta, no teu redor. Você vai poder, daqui a pouco, dar um treinamento, você pode ser chamado no órgão federal, porque às vezes o servidor, ele acha que o início, meio e fim é onde ele está, e não é. Eu cansei de treinar servidor, o cara fica tão bom que eu faço questão de indicar ele para um órgão maior. Por exemplo, às vezes eu tenho amigos, colegas em Tribunal de Contas, eu tenho amigos, colegas na União, na STN, e aí o cara está com um problema em patrimônio, eu digo, olha, tem um servidor assim, lá no município tal, chama ele para ser o chefe de patrimônio de você, eu tenho certeza que vai dar certo. E o cara vai, mas ele não tinha essa visão, ele achava que ele ia terminar ali. Então eu digo para eles, se você fizer da forma certa, da forma que eu orientar, você tem um mercado na tua frente, seja como servidor público cedido, seja dentro do próprio órgão, porque se tu está com um gestor ruim, uma hora isso vai mudar, porque tem troca de gestão no mínimo a cada 4 anos. Então, veja, aquele momento atual não vai definir o servidor. Então, quando eu faço ele enxergar isso, e que existe uma possibilidade de consultoria, uma possibilidade de mudança de possível órgão, de mudança de patamar, aí ele já começa a ver com outros olhos. E eu falo isso com toda a sinceridade. Eu faço isso porque eu vivo isso. Então, ele começa a entender e ele vem junto. Mas isso é um processo. Então, antes de querer convencer, eu tenho que pensar o seguinte, o que ele quer? O que eu posso oferecer? Fora o comum, que é a gente conseguir alavancar o patrimônio. Mas o que ele pode ganhar com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês muito simples, muito simples. Tem um trabalho agora, um inventário, em uma determinada região, e é um contrato muito grande. Quem eu vou chamar para trabalhar comigo? Quem já executou trabalhos anteriores de sucesso. Então eu começo a fazer ligações. Fulano. Ei, tem licença para tirar? Não, Diogo, agora vai terminar o contrato, vai terminar esse mandato, eu já sei que eu não continuo. Beleza, ó, então a partir de fevereiro tem um trabalho assim. Tá com a gente? Tô sim, beleza. Outros montaram consultorias e eu sou consultor da consultoria deles. Então, muito bem, obrigado. Ou seja, conseguiram ampliar os horizontes. E eram servidores, estavam infelizes. E outros assumiram a causa, vestiram a camiseta, como tem o Diego de Pomerode, em Santa Catarina, um cara fantástico. Vestiram a camiseta e disseram assim, não, eu vou até o fim. E estão fazendo uma revolução patrimonial no município. Então, assim, no momento que você coloca isso na cabeça da pessoa, tem várias possibilidades, mas uma coisa é certa, ele já começa a ser
uma solução e não um problema. É claro que não dá para fazer isso com todos, mas se de 10 a gente conseguir trazer 6, bom, já é um grande negócio. Professor, teve uma pergunta aqui de um colega nosso, o Alex. O senhor conhece bem o Alex? Não, mas o Alex, o Alex é filho de 2. O Alex. Ele perguntou o seguinte: nesse caso de pandemia, decretado o trabalho home office, caso o servidor público não tenha um computador ou notebook, seu órgão liberaria um equipamento para ele trabalhar e a notificação via documento ou teria outro documento? Olha, boa pergunta. Eu vou escrevendo aqui no chat. Eu escrevi ali agora, blog.professordiogoduarte.com.br. Por que eu coloquei isso? Porque eu tenho... alguém está com o áudio aberto, a Adriana falou, é verdade, está na microfonia. Agora sim. Eu coloquei ali o meu blog, porque, gente, por causa de um vídeo e de um artigo que eu postei justamente sobre isso que o Alex está perguntando. O que acontece, gente? Então, vai lá no meu blog depois, que está o material completo. Tem um artigo completo e um vídeo completo. Uso de bens na quarentena. Gente, todo mundo foi pego de surpresa. Mas as regras não mudaram. Então, não adianta eu dizer, então está tudo ok. Não. A legislação continua a mesma. As que foram alteradas, lei de licitações, lei de responsabilidade fiscal, a gente já sabe o que está alterado. Mas, em relação aos bens, praticamente muita coisa permanece. Então, o que eu recomendo? Quem está usando o bem público em casa, tenha pelo menos uma autorização da administração. Pelo menos uma autorização da administração. Pode ser por e-mail? Pode, qualquer coisa que fique registrado. Mas não ache que não ter nada registrado vai resolver os problemas. Vou dar um exemplo. A maioria está trabalhando em casa. Tá? A maioria está trabalhando em casa. Eu estou aqui no escritório, né, mas eu montei o meu escritório, eu construí o meu escritório, então eu tenho o meu controle. Né? Talvez se eu estivesse no outro ambiente eu não iria. Eu controlo aqui quem entra e quem não entra. Eu tenho o controle absoluto, então eu posso estar no escritório. Mas quem não está, então está trabalhando em casa. Grande maioria, servidores públicos. O que eu digo? Tu está em casa, não é automático o teu ambiente de trabalho virou o teu home office. Não é automático, nem aqui, nem no sul da França. A Cida tem filho, eu tenho filho, então daqui a pouco eu tenho um filho pequeno, meu filho vai entrar, meu filho pode quebrar aquele bem. E aí? Como é que eu vou me eximir dessa responsabilidade? Entendeu? Eu não estou trabalhando em casa porque eu quero, na condição de servidor, mas eu tenho as minhas condições. Mas tu tem a obrigação de... Não, gente, só um pouquinho. Primeiro que eu estou em casa. A minha obrigação primordial é eu estar com o meu ambiente familiar apaziguado. E eu vou fazer todo um possível para que isso seja trazido no meu home office. Mas eu não posso me esquecer que eu estou em casa, que eu tenho cachorro, tenho papagaio, tenho periquito, que eu tenho um cano que vai estourar, eu tenho um vizinho que vai bater, que a minha casa pode ser assaltada. Então, quando eu tiver autorização da administração de que eu estou usando o home office por necessidade de trabalho e não porque eu quero, a coisa fica um pouco melhor, porque eu começo a me eximir da responsabilidade, daqui a pouco, do bem ser furtado, e alguém vai dizer, mas eu não te autorizei a usar em casa. Mas era pandemia, é óbvio que eu podia usar em casa. Mas cadê essa obviedade? Onde é que está escrito? O camarada pode alegar depois, não autorizei, porque ele quer se eximir de responsabilidade, quer jogar no colo do servidor. Vocês estão entendendo? Então isso pode acontecer. Então, pelo menos uma autorização escrita. Eu coloquei ali o blog.professordiogoduarte.com.br, que eu fiz um artigo sobre isso. Está muito bacana. Está sem áudio, Cida. Professor, então vamos dar continuidade. Como montar um cronograma de ações e em seguida a gente já pode falar sobre uma data de corte para realizar o inventário. Perfeito. O Rafael Dutra colocou termo de guarda. É isso aí, Rafael? Isso. Que, na verdade, é o termo de responsabilidade, né? O termo de guarda, termo de carga, termo de responsabilidade. Só que nessa época de pandemia, em que a gente está evitando assinatura de próprio punho, está evitando o contato físico, a solução seria o e-mail, né? Uma das soluções seria o e-mail, justamente para facilitar a falta de contato físico. Olha, a data de corte, ela, na verdade, ela é o ano em que eu vou realmente
adotar os novos procedimentos. Então, por exemplo, se a minha data de corte for 2020, é a partir de agora que eu vou trazer todos os bens a valor de mercado e vou iniciar a depreciação dos bens já a valor de mercado. Essa data de corte ela é fundamental, porque eu tenho muitos bens antigos, Cida, a R$1, a 1 centavo. Então, eu preciso trazer a valor de mercado. Então, a data de corte ela é urgente, porque o prazo do PIP-CP ele já está estourado, por exemplo, para município com mais de 50 mil habitantes, para estados e união, e para municípios com menos de 50 mil habitantes, eu tenho no máximo até o ano que vem para ajustar, com menos de 50 mil habitantes. Então, a data de corte ela é fundamental. Eu costumo usar, eu comparo data de corte como se fosse um... Deixa eu só ver o que a Aisla colocou aqui, porque eu falei em cima do que ela tinha falado. Elaboramos um termo de cautela para os servidores que precisam desses materiais, com assinatura. Perfeito, Aisla, esse é o ideal, tá? Esse é o ideal. Grande Nádia, grande abraço. Olha só, não tem, assim, essa data de corte, quando a gente fala nesse ano, eu preciso trazer a valor de mercado. Então, vai ser difícil, por exemplo, eu conseguir depreciar algo que está R$1 no meu sistema. Eu preciso trazer a valor de mercado. É uma obrigatoriedade. É uma obrigatoriedade. Então, eu vou ter que fazer esse ajuste. Eu não tenho como escapar. Agora, quando eu vou fazer? Para ontem, né? Talvez esse ano, talvez do ano que vem. Ótimo. Diogo, no nosso caso, o que ajudou a fazer o inventário foi a participação, mesmo com a publicação da comissão, com a implantação da comissão, foi a participação das pessoas de uma pessoa de cada setor para ajudar no levantamento dos bens. Então, termina que a contabilidade não faz o inventário, mas há necessidade da gente acompanhar muito de perto. Até porque o contato muito próximo com os números, com a questão da depreciação, aí a gente termina orientando mais ou menos as etapas no que onde eles devem fazer. E aí o que foi que a gente teve diversas reuniões, o que foi sugerido lá na época. Eu tenho uma espécie de modelo relatório, onde um funcionário de cada setor iria tirar foto de todos os bens do setor, iria, inclusive, da plaqueta de patrimônio, iria colocar as características desse bem. Esse relatório seria enviado para a comissão e a comissão depois faria a conferência, porque aí ajudaria a gente a fazer um levantamento de forma mais rápida. A comissão faria a conferência e faria o relatório, e daria continuidade ao relatório em relação à depreciação e com relação aos bens que deveriam ser descartados, ou porque estavam em desuso, ou porque não serviam mais, ou até por conta daqueles bens que estavam registrados contabilmente, mas que não existiam, porque não havia um controle muito perfeito do patrimônio. E, nesse caso, a gente pediu para que eles fizessem isso através de processo. Um processo com o levantamento dos bens existentes e processos à parte especificando daquele montante contábil, e aí a gente puxou os relatórios daquele montante contábil, o que não foi encontrado. Porque, assim, por orientação da CEPLAG, que no ano que a gente fez o levantamento, houve reunião com todas as secretarias, por orientação da CEPLAG, eles pediram para que a gente retroagisse há 10 anos. Então, a gente pegou os processos, as notas fiscais e as notas de empenho, a gente e por isso a gente migrou as informações do CFEI para o Excel. Deu um trabalho danado. Mas, como eles pediram para retroagir, assim, foi a forma que a gente encontrou para identificar que bens tinham sido adquiridos naqueles últimos 10 anos. Os mais recentes eram mais fáceis, né? Mas e os mais antigos, de 10 anos atrás? E aí, com a participação dos servidores e a do gestor, né, que solicitou também a participação, a gente conseguiu fazer esse trabalho. Mas é penoso. É penoso porque, se você pegar uma secretaria pequena, talvez ela consiga fazer esse levantamento de uma forma mais rápida.
Mas para a gente que tem outros órgãos vinculados e que a gente tem muito convênio, e esses bens de convênios eles só podem ser transferidos para a outra unidade gestora através do termo de doação definitivo no final do convênio, no término com a prestação de contas, termina que a gente fica com esse registro patrimonialmente, mas o bem não está mais na posse da gente. O bem está na posse de uma outra unidade gestora. A gente faz um termo de cessão. E aí, mediante isso, eu queria até... que foram dúvidas, né, que foram sendo levantadas à medida em que a gente foi fazendo o levantamento. Porque, assim, do meu ponto de vista, a gente poderia, com o termo de cessão, fazer a transferência do bem. Mas e depois faria somente a transferência pelo termo de doação definitivo, sem precisar fazer mais registro contábil. Porque aí a gente fica responsável por um bem que não está na posse da gente, e ao mesmo tempo a gente tem que começar a depreciar. Imagine, antigamente, quando não existia Siconv, a prestação de contas às vezes demorava 10 anos para ser aprovada, e depois desse período, muitas vezes o bem nem existia mais. Se for pegar uma viatura policial, viatura não dura 3 anos, por conta do uso, né, 24 horas por dia. Aí, eu queria saber, assim, de você, como você orientaria aos órgãos com relação ao controle e a transferência desses bens relacionados à aquisição que vieram mediante convênios, que atendem para atender a legislação de convênio e, ao mesmo tempo, para atender o controle patrimonial. Boa. Maravilha. Olha, Fabrícia, é bacana assim, que vocês vão achando soluções para o inventário. Eu teria algumas contribuições bem pontuais, depois eu vou fazer em relação a esse processo. Mas respondendo assim, objetivamente em relação aos bens de convênio, normalmente eu utilizo uma identificação específica para esses bens. Então, tem a etiqueta de patrimônio e eu faço, normalmente, a etiqueta do convênio, dizendo qual é o número do convênio naquela etiqueta de patrimônio, é uma outra etiqueta, do lado da etiqueta de patrimônio, para identificar que ele pertence àquele convênio, número tal, e que ele deve ser utilizado em tal setor. Então, eu já deixo essa identificação, porque na hora do inventário fica mais fácil, eu não posso misturar, entende? Não, ele não, quando é bem de convênio, geralmente, como a gente tem órgãos vinculados, geralmente esses bens, eles são transferidos para uma outra unidade gestora. A gente não tem mais o controle sobre eles. Por exemplo, a Secretaria fez um convênio para aquisição de um equipamento específico para ser utilizado pela perícia inicial. Então, quando o convênio foi firmado pela Secretaria, mas o uso do equipamento não é da Secretaria, entendeu? Entendi. Vocês que estão entregando bem. Isso. Porém, a gente que é responsável pelo processo e pela prestação de contas do processo. Agora, perfeito. Vocês vão atuar como os fiscalizadores, no caso. Isso. Vai depender o seguinte, se vocês entregaram em convênio e vocês transferiram o controle, risco, benefício e controle, aí com certeza vocês vão fazer a baixa e eles registram lá, do ativo imobilizado. Agora, se vocês têm o controle, tá? O controle é todo de vocês podem inclusive ir lá e buscar de volta. Aí o controle está com vocês. E aí o que vai acontecer? Durante o período de inventário, esses bens também devem ser levantados. A gente teve que fazer termo de doação de todos os bens que tinham sido cedidos, mas que a doação definitiva não tinha sido feita ainda para atender a legislação do convênio, sabe? Que não permitia que fizessem a doação antes. Aí vocês doaram. Assim, eu acredito que seja uma dificuldade que todos os órgãos que têm um convênio com o governo federal, que precisam seguir a mesma legislação, devam ter também. Sim, com certeza. Assim, o que a gente tem que observar sempre em relação ao convênio é o controle, tanto para quem está transferindo quanto para quem está recebendo, vai ter que existir. A questão é a seguinte, eu estou pensando no aspecto, obviamente, contábil, de quem vai ser o ativo imobilizado. É de quem assumir risco, benefício e controle, pelo novo padrão contábil. Risco, benefício e controle. Porque isso é muito importante.
Isso é muito importante, porque se por algum motivo vocês não cederem risco, benefício e controle para quem está recebendo em convênio, vocês estão com essa carga no ativo imobilizado de vocês. Vocês vão depreciar, entende? Então, o ideal nesse caso, passa o controle, entendeu? Aí não sei até que ponto a legislação de vocês pode ser, tem que conhecer melhor a legislação, mas a legislação do convênio é uma legislação federal. Mas vocês estão seguindo a legislação federal? Sim. Não, porque sim, a gente segue a legislação federal. Tá, porque não, mas nos convênios que você atua e cede, por exemplo, para o município ou para um outro órgão do Estado, porque a federal, quando você recebe da União. Isso, a gente recebe o recurso da União e adquire o bem para uma outra unidade gestora. Ah, tá, então é outra situação. Tá, então é outra situação. Porque eu estava pensando na situação que o Estado compra e cede em convênio para o município, por exemplo. Não é o caso. Não, é o contrário. É da União. Da União. Não, então o caso de vocês é mais simples, A legislação federal é o básico. Vocês receberam da União e passaram para outra unidade, é isso? Isso. É essa unidade que vai controlar. Isso, porque houve uma divergência muito grande, sabe, na hora de fazer esse levantamento com relação à transferência definitiva do bem, já que a prestação de contas não havia sido aprovada ainda, pela própria demora do órgão que faz a análise da prestação de contas. E aí a gente faria um levantamento, foi uma preocupação muito grande no momento do levantamento, para a gente não baixar um bem que fisicamente não estava lá, mas que a gente precisava transferir para outra unidade gestora. Então, um trabalho de fazer o levantamento de todos os convênios no período que tinham tempo de cessão, mas que não tinham de doação, porque a prestação de contas ainda não tinha sido, tipo, um convênio de 2009, que a prestação de contas chegou com mais de 10 anos depois. Uhum. Sim, e não tinha formalizado isso. Isso, a gente não tinha formalização. Aí o ideal é realmente formaliza e procede com ajuste, né? Que é o que vocês fizeram, na verdade. Foi o que a gente fez. Não, com certeza, formaliza. A minha preocupação é porque eu acredito assim, que a legislação de convênio ela não está andando junto com a contabilidade, sabe? Com certeza. Elas não casam. E uma outra coisa que eu acredito que as unidades gestoras, seja de Estado, de município ou da União, que devem ter muito dificuldade com relação a sistema. Ainda que seja a última fase na etapa, sem um sistema para, pelo menos, controlar. O pessoal, a gente tem mais de 10 mil itens. Esses itens estavam sendo controlados via planilha de Excel. Chegava uma hora que travava. Mas sabe uma coisa que é interessante, Fabrícia? Sistema hoje, eu consigo locar por um valor barato, entende? Um bom sistema a gente loca por um valor barato. Para essa quantidade de bens. É um valor irrisório, praticamente. Então, quando eu falo que é a última etapa, não significa que não precise ter. O que eu digo é que, às vezes, eu não preciso investir em desenvolver um sistema próprio e gastar 1 milhão. Mas o sistema tem que ter. Hoje, por exemplo, vai pegar grandes empresas no mercado que trabalham com sistema de patrimônio para setor público, sei lá, Fiorini, GovBR, Beta, tem várias que a gente vai conseguir locar num valor baixo, que é o que os municípios pequenos locam, né, e conseguem manter o controle, e não vai ser o problema. Agora, o que eu não posso se eu não desenvolver, eu faço no Excel. Não, faz a locação. Né? Porque uma empresa, uma gigante dessa de software, tem no mínimo aí 100 programadores, dezenas de analistas, lidam com, às vezes, milhares de municípios e órgãos do Brasil todo, então eles estão muito atualizados. A probabilidade de eu conseguir fazer o controle no sistema desse é muito alta. Então, veja, entre planilha de Excel e construir um sistema novo, faz a locação. E aí, na medida que vocês vão trabalhando, se vocês acharem a necessidade de trazer um sistema que dá certo no órgão A, órgão B, ou desenvolver, mas que pelo menos já tenha uma locação de um bom sistema. No momento da implantação, né, para o estado inteiro, a CEPLAG adquiria um sistema, desenvolveu um sistema para que os órgãos fossem fazendo controle através desse sistema.
Aí facilitou um pouco, né? Ainda tem um trabalho a ser feito, mas facilitou um pouco. É sempre um trauma. Sistema novo é sempre traumático. É traumático, porque são muitos bens, aí tem que buscar a base de dados. Transferir. Muita coisa às vezes se perde. Verdade. Professor, tem uma pergunta aqui do Elton. O que podemos refletir sobre o Parque Municipal de Iluminação? Patrimônio relevante e grande polêmica entre as entidades de concessão e a Agência Nacional. Eu não entendi muito bem a pergunta. Deixa eu ver aqui se eu acho. O Elton. Elton Belisário. Eu não entendi. Dá para repetir? Tá aqui, professor. O que podemos refletir sobre os parques de iluminação? De grande polêmica entre entidade de concessão e agência nacional. Olha, mas aí eu preciso saber a polêmica em que sentido, né? Se é de registro, aí só tem que, assim, especificar um pouquinho a pergunta. Porque a polêmica sempre vai ter, principalmente com a agência nacional, sempre. Mas e qual seria a específica, né? Isso. Se é registro... Eu acredito que deve ser a questão do registro, mas deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa. Tem que especificar um pouquinho aqui para a gente poder... Ele falou agora assim, assumir no balanço o parque. Registrar, né? Seria o registro do Parque de Iluminação Pública no balanço da entidade, né? Eu sempre evito, Elton e Cida, dar a resposta sem analisar o caso concreto. A situação, a questão contratual, a questão de concessão. Por quê? Pode ter alguma coisa que mude a resposta, entende? Então, eu vou sempre para o conceito. Aí tem que analisar o caso concreto, a gente vai chegar na solução. Para estar no balanço, no caso, o município tem que ter risco, benefício e controle. Pronto. Até para evitar que, como a Fernanda colocou, que vira consultoria particular, a Fernanda colocou aqui no chat, eu tenho que partir para o genérico, porque a gente não tem o caso concreto. Mas se eu tiver o risco, benefício e controle, ele vai entrar no meu balanço. O controle desses três é o mais importante. O que é o controle? Eu controlo quem vai acessar, eu faço as restrições de acesso ao imóvel, no caso. Então, se eu tenho esses elementos, ele entra no meu balanço. Isso é importante frisar. Mas aí tem que ver o caso a caso. Ótimo. Tem outra pergunta aí da Isla, professor. Vê se o senhor está vendo aí, por favor. Valeu, Elton. A Isla, ela colocou, isso. E quando o bem está na conta de ativos da unidade gestora, porém, quem tem a gerência e o controle está com o município. Controle. Se for controle contábil, então é município. Porém, o setor de convênio não aceita a responsabilidade dos bens e não foi realizada a doação. Depois dos 5 anos. Esse é o caso que tem que ver o caso concreto. Porque quando envolver um contrato, quando envolver legislação de convênio, não dá para entrar no genérico. A regra geral é risco, benefício e controle para estar no ativo imobilizado. O que eu costumo dizer é que mesmo que eu não registre no meu ativo imobilizado, mas eu estou com bem em uso na minha unidade, o patrimônio tem que registrar. Mas aí o sistema tem que fazer de uma forma que ele diga que aquilo não vai gerar ativo imobilizado, vai só para conta de controle. Porque, veja, no momento que eu assumo a responsabilidade sobre um bem, mesmo eu não tendo controle, eu tenho que prestar contas. Então, ele tem que estar no controle patrimonial, mas não gerando informação como ativo imobilizado. Isso é um mito que se criou, tá? Há vários anos, se cria um mito que se cai no patrimônio, cai na contabilidade como ativo imobilizado. Não tem nada a ver. O patrimônio vai controlar muitas coisas que não está no ativo imobilizado, que são bens que estão sendo utilizados, mas que a entidade não tem o controle. Então, são regras aí que se criaram, porque se misturava contabilidade orçamentária com patrimonial, que não existe mais. Por exemplo, como é que o patrimônio não vai controlar um veículo que foi cedido, por exemplo, do Estado? Mesmo o Estado falando que o controle é dele, eu, na condição de município, tenho que fazer o controle patrimonial. É claro que eu não vou depreciar, porque quem está depreciando é o Estado. Mas eu tenho que fazer o controle, saber quem é o responsável, porque se esse bem desaparecer, eu vou ter que prestar contas.
mas não vai gerar informação contábil na conta de ativo imobilizado, somente nas contas de controle 7 e 8, por exemplo. Beleza. Professor, agora eu queria que Fabrícia contasse um pouco sobre a experiência dela na implementação, na verdade, né, do patrimônio, suas principais dificuldades, e em seguida eu queria que o senhor já falasse mais sobre a semana do inventário, para que a gente chamasse Betânia, que é a nossa coordenadora da comissão, CETEC, para que ela falasse também conosco um pouco e a gente desse encerramento na nossa live. Poxa, perfeito. Começamos com a Fabrícia? Sim, com a Fabrícia. Boa tarde, pessoal. Nosso processo de implantação iniciou com o inventário. Então, houve a necessidade de fazer um levantamento de todo o imobilizado do órgão, e a gente tinha, de acordo com as determinações da CEPLAG, né, que é o órgão que faz a gestão dos bens do Estado, a gente tinha um tempo mais ou menos curto para atender a legislação e para fazer o levantamento de uma quantidade de itens muito grande. E aí, que eu tinha falado antes para o Diego, a gente conseguiu que os servidores de cada setor se envolvessem para ajudar a fazer o levantamento do que existia, e a comissão de patrimônio, que eu acredito que era formada por 6 pessoas, pudesse fazer a conferência e o levantamento do que estaria faltando dos itens que não foram localizados. Então, à medida que esse levantamento foi feito, o levantamento físico foi feito, a gente fez também um levantamento contábil. A gente extraiu dos sistemas e do processo todas as aquisições que ocorreram durante os últimos 10 anos, que foi a solicitação da CEPLAG. E, a partir daí, esses dados foram cruzados. Houve o cruzamento de dados, porque a gente tinha um valor de referência, e além do valor de referência, a gente sabia o que tinha sido adquirido. E o que não tivesse ali, que não foi encontrado, foi bem não localizado. Fora isso, tem aquele saldo de conta do imobilizado, vamos 10 mil no meu imobilizado, mas os últimos 10 anos correspondem a 1.000 somente. E o que eu vou fazer com os outros 6 mil? Então, no levantamento dos últimos 10 anos, tem bens adquiridos que a gente encontrou através dos processos, e tinham bens que não estavam ali naquela relação de processos nos últimos 10 anos, porque já tinham adquiridos antes e eles ainda estavam em funcionamento. E aí foi onde a comissão entrou com um trabalho de avaliação inicial. Ela tinha um valor de referência e a partir desse valor de referência, ela fez a avaliação inicial, fazendo pesquisa de mercado, também analisando quanto aquele bem e qual o estado de conservação daquele bem. Aí a gente atribuiu um percentual, acho que 20, 40, 60, 80%, para saber do valor de mercado atual, qual o valor que a gente registraria aquele bem. A gente fez isso. E a partir daí, depois que esse levantamento foi efetuado, é que as taxas de depreciação, e a depreciação efetivamente começou a acontecer. Foi elaborado um processo para que fosse relacionado todos esses bens, e processos à parte para poder fazer o levantamento daqueles itens que não foram identificados, e que, ao mesmo tempo, haveria necessidade de uma baixa patrimonial e de uma apuração de responsabilidade. Então, contabilmente, eu só poderia baixar com o recebimento desses processos. À medida em que a gente fez... Então, a gente criou mais ou menos uma rotina de como seria feito o inventário, do início até a finalização das informações e o registro dos dados contábeis. E à medida que a gente foi fazendo o levantamento, a gente verificou algumas situações, como aquele caso dos convênios, das aquisições, né, de bens que não eram para a unidade gestora, era para uma outra unidade gestora, em virtude dos órgãos vinculados, e a gente teve que encontrar uma forma de tratar isso, porque os bens físicos não existiam na secretaria, mas existia o termo de cessão, da transferência.
E aí a gente criou também rotinas para controle do bem patrimonial. Então, quando o bem é adquirido, a gente precisa que ele seja atestado pelo gestor, porque ele precisa verificar se o bem está em conformidade com a solicitação da aquisição. E aí a gente pediu para que o gestor de patrimônio fizesse o ateste também desse bem, porque ele passa pelo gestor de patrimônio e a gente tem a certeza de que ele verificou e que ele pode fazer o registro. Não. E eu pedi, inclusive, por conta da quantidade de itens, né, que a gente tem, eu pedi, inclusive, que quando eles enviassem essa nota fiscal para a gente, que enviassem um relatório também com a relação do número de patrimônio relacionado àquelas aquisições. Então, por exemplo, se comprou 10 computadores, ainda que o computador não tenha sido enviado para o setor que vai usar, que eles informassem o número do patrimônio referente àquelas 10 aquisições. Porque futuramente, numa transferência, como é registrado o número de nota, valor, número de patrimônio, tem todas as informações, todos os dados da aquisição, fica mais fácil da gente fazer algum tipo de cruzamento de dados e localização de informação. E aí, a gente também implantou o formulário de movimentação e transferência de bens entre setores, porque acontece muito o que o Diogo falou, do funcionário pegar uma cadeira de uma sala, levar para uma outra e esquecer que deixou lá. E se ele não fizer o controle disso, e não informar, e não envolver o patrimônio, então ele sempre vai ficar, você tem um bem que é da sua responsabilidade, porque você é o gestor daquela área, mas ele não está controlado. Então, foram criados formulários também para que esse tipo de controle ocorresse. Assim, o trabalho de patrimônio é um trabalho difícil de ser feito, mas é possível se as pessoas se envolverem. Há um trabalho maior inicialmente, né, um desgaste maior inicialmente pelo volume, mas a partir do momento em que esse patrimônio ele está controlado, o acompanhamento constante faz com que a gente diminua a dificuldade existente com relação à localização de bens, com relação à apuração de responsabilidade, caso o bem venha a desaparecer. Eu nunca soube disso, lá no órgão, né, sobre desaparecimento de bens, graças a Deus, mas facilita a vida de todo mundo. É um trabalho inicial extenso, mas que traz um resultado positivo, porque você dispõe do recurso para poder adquirir aqueles bens que vão ser necessários para as pessoas trabalharem, e para poder chegar até a atividade fim ser executada, então eu preciso da atuação da atividade meio e preciso do controle. Então, não é só comprar o bem e pagar o bem, é comprar o bem e controlar esse bem. E a gente não chegou a fazer ainda a reavaliação, depois daquele levantamento inicial, né, já que foram trazidos a valor de mercado. Mas é algo que está sendo analisado. Tem um decreto sobre o patrimônio que saiu, regulamentando patrimônio no início desse ano. Tem as legislações federais, né? Tem um decreto estadual que saiu no início do ano, e a gente está trabalhando em cima das atualizações e das melhorias, porque eu acredito que o sistema não fez o levantamento e parou, ele precisa da continuidade do acompanhamento. O contador, ele ele possui um papel muito importante nesse processo, porque, às vezes, as pessoas que trabalham ali direto com patrimônio, falta algum tipo de informação, ou não está acompanhando, ou não, e aí a gente termina integrando, né? Mas, para isso, precisa das reuniões constantes de metodologia, de implantação, de continuidade, de acompanhamento, mas é possível fazer. Só não faço na última hora. É importante, tanto Fabrícia quanto o professor Diogo e os demais, saber que onde foi implantado, onde foi implementado, está dando certo, foi possível fazer, é um desafio, mas é necessário que todos os entes, todos os gestores, todos os profissionais se envolvam
e façam acontecer, né? Para que a gente tenha um patrimônio registrado, a situação do ente, né, demonstrado e, de qualquer forma, transparente, para que aquele recurso que foi aplicado seja também visualizado através dos nossos bens, do nosso patrimônio, né? De antemão, eu quero agradecer a Fabrícia, quero pedir ao professor Diogo para falar sobre o que é a Semana do Inventário, e em seguida a gente vai convocar a Betânia para falar um pouco conosco e encerrar o nosso trabalho, que foi maravilhoso e muito esclarecedor. Ô, Cida, achei top, adorei a fala da Fabrícia, gostei da experiência prática, muito importante. E eu quero convidar todo mundo à Semana do Inventário Blindado. Por que eu criei a Semana do Inventário Blindado? O pessoal está me perguntando muito. Porque nós temos um período de quarentena agora que fazer um inventário errado, fazer um inventário mal feito, colocar risco para a saúde e risco para a administração. E até então o inventário ele não está dispensado, não. Tem que fazer. Então, o que eu vou abrir durante esse evento de 3 dias, que vai começar segunda-feira, às 7 da noite? Coloquei o link no chat aqui agora. De graça, nós organizamos essas lives, esse evento, onde eu vou entregar conteúdo. Então, quem quer fazer o inventário da forma correta, quem quer ver se o seu inventário está certo, se não está certo, coloquei o link, clica no link e vai para a semana. Então, é uma contrapartida, Cida, que eu estou oferecendo a todos. Eu tenho tido muitas bênçãos de Deus, das mais diversas, então é um retorno. Quem acessa o meu Instagram hoje, @professor Diogo Duarte, vê que tem muito conteúdo. Todo dia eu estou postando vídeo, estou postando texto sobre patrimônio, sobre inventário, né? Baseado no meu livro, baseado em experiências práticas, sempre com orientação. E resolvi fazer essa Semana do Inventário. Tenho certeza absoluta, a gente já está no segundo grupo, o primeiro grupo encerrou, então quem clicar no link vai estar lá no segundo grupo. E, gente, é de graça mesmo. Pode ir, eu vou entregar modelos, vou entregar casos reais, vou entregar muita coisa. Então, não deixa de participar, porque vai mudar a sua visão sobre inventário. Às vezes, um inventário mal feito é pior do que não fazer. Digo isso sempre. Professor. Professora Betânia. Quero convidar a nossa professora, a Betânia, que faz parte da Comissão de Estudos Técnicos Científicos na nossa área pública, para falar um pouco conosco. Né? Maravilha, Betânia é uma amiga. Olá, estão me ouvindo? Boa tarde. Que eu conheço. Sim. Está dando microfonia, não, né? Não. Olá, gente, boa tarde. Muito, muito bom esse encontro. Né? Primeiro, agradecer ao Diogo pela atenção, o carinho, e sempre que a gente faz o convite, ele dá um jeitinho de colocar na agenda. A gente sabe que a agenda dele é bem complicada. E agradecer a Fabrícia e a Cida, né, pela condução, pela excelente condução. E nós tivemos 150 inscritos, né? Aqui agora eu estou vendo em torno de umas 60 pessoas online. Desses 150 inscritos, nós tivemos 23 estados, né, fazendo a inscrição e participando. Então, para a gente, por ser a primeira live da Comissão de Estudos Técnicos e Científicos, para a gente foi muito, muito interessante, muito gratificante. Então, a gente só tem a agradecer ao Diogo, a Cida, a Fabrícia e a todos que estão participando. E também deixar alguns avisos para vocês. Nas próximas semanas, provavelmente na próxima semana, a gente vai estar encaminhando para o e-mail de vocês um questionário tratando justamente sobre essas questões do patrimônio. As dificuldades, o que é que você conhece, o que é que não conhece, o que é que está faltando, o que é que precisa para melhorar, o que é que vocês precisam de curso, de eventos, de capacitações, que vai servir de base para a nossa comissão fazer outros eventos, fazer outras situações, né, para melhorar e contribuir com esse processo. Então, essa é uma das atribuições da Comissão de Estudos Técnicos e Científicos, né, que a gente tem como coordenador geral o professor Anderson, que não pôde estar aqui em função de outros compromissos. E dentro desse contexto da comissão, existem várias subcomissões e a gente está responsável por essa parte técnica e científica relativa à contabilidade aplicada ao setor público. Então, vocês vão começar a ouvir falar muito sobre a gente, né, sobre o nosso CETEC, com outras ações e outros eventos voltados para essa área de CASP.
A gente tem como membros da comissão a Cida e a Fabrícia, que estão aí com vocês, a Iácones Moura, a Rose Torres, o Esdras Carvalho, o Ricardo Leite, que eu vi o Ricardinho aí também, não sei se ele já saiu, mas logo cedo eu vi o Ricardinho aí, o Tadeu Pereira e a Érica Xavier, né? Então, somos nós que fazemos parte, temos uma série de situações e estudos que a gente está trazendo, né, e implementando para melhorar para melhorar e contribuir, né, com o pessoal que faz parte da comissão de CASP. Então, para a gente é um prazer ter todos vocês aqui reunidos e esperamos nos encontrar em outras ocasiões. Eu acabei de ver, Cida, que a Maria José está aí na live também. Isso. Então, a gente precisa passar a palavra para ela falar pelo CRC, dar uma palavrinha para a gente. Obrigado, gente, a todos e parabéns. Foi muito Obrigada, bom o evento. Betânia. Obrigada, Betânia. Obrigada, Betânia. Boa tarde a todos. Excelente palestra. Professor Diogo, como sempre, excelente, dando as suas explanações. Fabrícia, Betânia, Cida Padilha, essa comissão maravilhosa. O Alex, que eu acabei de ver aí também. E a todos que estão participando, só agradecer a vocês, porque ter uma equipe como vocês só traz riqueza para o nosso conselho e a nossa classe. Não é à toa que vocês foram escolhidas para fazer parte dessa equipe tão maravilhosa com o nosso presidente Vieira, quando ele começou a organizar essas comissões. E eu agradeço demais a vocês. Tenham certeza, se não fosse vocês, nada disso teria acontecido. Nós somos gratos, nós todos, eu representando o Conselho como vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional, só tenho que agradecer a vocês. Meu muito obrigado a todos e esperamos estar juntos nas próximas lives. Muito obrigada mesmo, uma boa noite, uma boa tarde para todas vocês. Obrigada, Maria José. Obrigada pelo apoio do CRC, a nossa equipe e de todos que estão formando o CRC com essa inovação de trazer os profissionais da área contábil e o público, de modo geral, para fazer parte de tudo, né? Um conjunto de informação. Quanto mais informação, mais conhecimento, mais união e, consequentemente, teremos um futuro melhor, né? Para todos nós, como órgão público, né? Que esse é o nosso desejo. E essa gestão, como vocês sabem, ela está trabalhando, ela quer união de todos e compartilhando, que todos tragam conhecimento. Não fique com só aquelas partes isoladas. Aí sim, a gestão do presidente Vieira, como vocês sabem, ele quis todos juntos, que nós estivéssemos unidos, porque se a classe não estiver unida e se nós não tivéssemos, nessa época de pandemia, trazendo tudo isso, todos esses conhecimentos para os nossos colegas, como seria? Então, como seria sem vocês também, se não estivesse participando dessa equipe tão maravilhosa, da qual eu me sinto orgulhosa de fazer parte. Muito obrigada por tudo. Queremos agradecer aos participantes, temos gente de todo o Brasil, temos 25 pessoas que participaram de Minas Gerais, de Roraima, de Rondônia, então, Alagoas foram 35 pessoas, então, todo o Brasil conectado com a gente, querendo aprender sobre patrimônio público, né? Querendo estar à frente, querendo fazer parte da mudança que o Brasil precisa, né? Patrimônio público e sociedade, e o que é que nós podemos, como profissionais de contabilidade, como estudantes, como pessoas que fazemos o serviço público, dar a melhor qualidade ao nosso dinheiro, ao dinheiro que é investido nos órgãos para fazer jus à sociedade. Muito obrigada para todos. Professor, foi um prazer. Fabrícia, professora Betânia, Maria José e a todos. Foi um imenso prazer fazer parte desse evento, nesse momento tão necessário para a nossa sociedade. Cida, muito obrigado. Obrigado a todos. Olha, lindo evento. A todos que participaram, mandaram perguntas, meus parabéns, porque não basta querer, tem que ter ação, tem poder quem age na hora certa. Vocês se inscreveram no evento, participaram, comentaram, tenho certeza que fizeram muitas anotações, então você tem meu respeito, minha admiração, e a todos do CRC tem o meu grande carinho por promoverem isso e fazer com que o patrimônio chegue ao maior número de órgãos. Gente, obrigado, que Deus abençoe a todos, e quando precisarem,
é só chamar que o CRC está no meu coração. Não tenham nem dúvida que vai ser aceito a qualquer hora que vocês precisarem. Aproveito para convidar todos que quiserem acompanhar as nossas postagens diárias de conteúdo patrimonial, @professor Diogo Duarte no Instagram, que é onde eu tenho postado todos os dias um conteúdo novo sobre patrimônio, sobre inventário, e mais uma vez a Semana do Inventário Blindado, que o link está nos comentários. Gente, beijos. Obrigado. Beijo, obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite. Tchau.